Bem, continuando aqui, né, a gente só relembrando a coisa do século XIX, né, os fatores que a gente entendeu relacionados à Guerra da Secessão, que permitiram, né, a condição rápida de industrialização da economia americana. Bem, nesse segunda etapa agora, né, a gente vai entender aquela segunda pergunta. A partir do momento que há o processo de industrialização, né, rápido processo de industrialização, temos que entender também, né, como isso, qual foi o fator, os Estados Unidos industrializa, no final do século XIX, já consolida como potência industrial, né, a gente vai ver que a Alemanha também se consolida como potência industrial, né, e agora a gente tem que entender, a partir disso, é potência industrial? Mas qual o fator que vai ser preponderante, ou quais fatores vão ser preponderantes para os Estados Unidos aparecer agora como centro cíclico da economia mundial? Né? Bem, entender um pouquinho. Na década de 1910 vai acontecer alguns movimentos. O primeiro deles é um intenso processo de urbanização que vai acontecer de costa oeste a costa leste. Diferente da urbanização, porque a gente fala que é um caso específico da urbanização que acontece na América Latina, por exemplo, já bem mais tardia, né? Você vai ter o que Milton Santos chama de macrocefalia urbana, ou seja, você vai formar grandes metrópoles, grandes cidades com vazios urbanos entre eles. No caso dos Estados Unidos, você não. Você tem essa urbanização, vai ser quase homogênea. Lógico, você tem os grandes centros, as cidades médias, mas você não vai ter vazios urbanos. Justamente por conta da ferrovia do capital monopolista, que vai fazer essa integração não só dos setores, como a gente falou, não só dos setores econômicos, como também a integração territorial. Bem, se ocorre também um intenso processo de transformação na estrutura agrária e produção agrícola. Bem, os Estados Unidos está ocorrendo aqui o que vai ser conhecido como Revolução Verde, que não tem nada a ver com o movimento ambientalista. A Revolução Verde vai ser uma revolução nas técnicas agrícolas que vão ocorrer no final do século XIX, século XX, que vai modernizar as atividades agrícolas, colheitadeira, implemento, ração, adubo, né? Só para ter uma ideia. Então, o que está acontecendo aqui? Só para ter no Brasil, essa Revolução Verde vai ocorrer a partir da década de 1960. Segunda metade da década de 1960, vocês vão ver em economia brasileira. Estados Unidos está acontecendo na década de 1910. Né? Isso está acontecendo o seguinte, acontece uma contradição. Você tem declínio dos farmers, que é a agricultura mercantil familiar, não que eles desapareçam, mas eles perdem o domínio ali. E vai surgir, construir o centro de produção de alimentos, a chamada grandes fazendas empresas. Né? É o que hoje se chama de agronegócio, erradamente, mas tudo bem. Não vou entrar nessa discussão. Né? Ou seja, você tem uma mecanização do campo, que é a chamada Revolução Verde, né? E bem articulado com as ferrovias, que exatamente vai fazer com que essa produção chegue a todos os cantos do país e no resto do mundo, chegando aos portos para ser exportados. Né? Então você vai ver, de um lado, você tem a expulsão de milhares de fazendeiros do meio oeste, endividados, sem condições de competir com a agroindústria. De outro lado, você tem um aumento da produtividade, que vai fazer com que os Estados Unidos sejam um grande produtor de alimentos, né? Não só alimentos para garantir seu mercado interno, mas também que seja um grande exportador de alimentos, como são até hoje. Principalmente, especialmente alimentos processados. Né? A gente sabe que os grandes frigoríficos no final do século XIX, século XX, surgiram nos Estados Unidos, alimentos processados. Né? Que a gente vai ver que seguiu o boom na economia agrícola americana, que então está relacionado com olha aqui, frigoríficos, capital monopolista, ferrovia, distribuição, comercialização. Bem, e aí a gente vai ter, nesse período, nesse primeiro momento, vai ser conhecido como a era progressista, né? Onde você tem uma política, principalmente do governo de Ted Roosevelt, né? Que vai ter uma legislação que vai combater, que vai tentar regulamentar os trustes e cartéis, né?
em favor, inclusive, dos sindicatos dos trabalhadores. Ou seja, o governo Teddy Roosevelt, conhecido, apesar dele ser de um partido, o republicano, visão política conservadora, mas vai trazer nesse período políticas trabalhistas que vão beneficiar principalmente os sindicatos organizados, né, contra os muitas vezes que vão contra os interesses do grande capital monopolista, né, vai tentar regulamentar, diminuir as contendas, né, principalmente porque você tem uma série de imigrantes, movimentos anarquistas surgindo nos Estados Unidos, né, então o governo vai tentar amenizar essas questões aqui. Bem, então isso vai vir, né, a ideia de que o governo deve ser o árbitro entre capital e trabalho, né, o governo Teddy Roosevelt, né. Então o governo ele vai se basear nas chamadas, no ataque às grandes corporações, né, porque em 1890 vai ser criada uma lei antitrust, a lei Sherman, né? Ou seja, que ela proibia práticas consideradas como restrição ao comércio e fiscalizar a fusão de empresas, né? Considerando que isso podia... É o CAD deles, vamos dizer assim. Então, na verdade, o nosso CAD vai ser recente, né? Nos Estados Unidos, o CAD deles lá, que é a Lei Sherman, vai ser criado em 1890. Bem, os êxitos dela aconteceram entre 1904 e 1909. Então, você tem uma regulamentação das ferrovias, né? Ou seja, você vai ter um ato conhecido como o ato de Hepburn, que vai regulamentar o comércio interestadual, né? Ou seja, vai resolver a questão de jurisdição, ela vai colocar, fazer com que as companhias ferroviárias cedam ações em linhas de navios a vapor e companhias de carvão, ou seja, vai tentar amenizar os impactos do capital que o capital monopolista pode trazer para a livre concorrência, né? Vai estabelecer o controle da qualidade dos alimentos e medicamentos, isso é importante, né? Então você veja, no comecinho do século XX, os Estados Unidos já fazendo um negócio importante, ou seja, vai fiscalizar que tipo de alimento, que tipo de medicamento as indústrias estão produzindo, para não chegar de qualquer forma no consumidor final. Ou seja, aqui existe uma relação de proteção ao consumo, né? Proteção ao consumo, ou seja, de certa forma, proteção ao mercado. Você estimulando não só a livre concorrência, mas estimulando que o mercado seja protegido, o consumidor seja protegido também. Nesse período, né, você vai ter um combate à corrupção nas relações público-privada, né? Ou seja, se a gente vê, existe uma espécie de, na verdade, os americanos, eu costumo brincar, ele faz a sua Lava Jato no começo do século. Só que a Lava Jato deles não destruiu empresas como a nossa destruiu. A Lava Jato deles não destruiu empregos como a nossa destruiu. A Lava Jato deles foi exatamente para preservar emprego e garantir uma estrutura política baseada nos princípios republicanos, não do Partido Republicano, mas a República em si, né? Então você tem essas ações, né? Ou seja, isso é um exemplo de como os americanos, desde o começo da sua história, se pautam por fortalecer as instituições, né? Então, todas essas políticas anticorrupção vai fazer, por exemplo, com que o lobby seja legalizado nos Estados Unidos, né? O lobby é profissão, diferente aqui que o lobby é crime, né? Por quê? Porque fica fácil do Estado controlar essas ações, né? Então, nesse período, né? E aí você vem, a partir de 1913, o governo de Woodrow Wilson, né? Que já é o Partido Democrata, né? Ou seja, você vai continuar, mas você continua a mesma política, que é de controle dos trustes, descentralização do sistema bancário, né? E essa descentralização do sistema bancário tem como principal objetivo neutralizar a influência de Wall Street, né? Isso é importante, por isso que os americanos têm muitos bancos, por isso que hoje nos Estados Unidos você compra um carro, vai pagar 30 meses, você não paga juros, né? Porque a concorrência é muito grande. É por isso que todo mundo compra casa hipotecada, ninguém compra nada à vista lá, por isso que a relação dívida PIB é 150% ao ano, em média, né? Então você tem aqui o imposto de 15 imposto de renda progressivo, né, eleição direta para o Senado, garantir liberdade sindical, né, olha a importância aqui. Você cria aqui o salário mínimo feminino, legislação sobre trabalho infantil, seguro social, uma série de outras medidas que vão mostrar
o caráter progressista desse segundo governo, né, desse segundo governo que vai continuar garantindo esses avanços, né, avanços que vão permitir que as instituições se fortaleçam. Isso é importante, tá batendo nessa tecla. Isso é reforçando isso, que a economia americana sempre vai baseada no fortalecimento das instituições democráticas. Bem, diante disso, né, esse governo vai criar um chamado programa New Freedom, né, o Nova Liberdade, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, vai criar uma reforma tarifária, né, você vai criar um ato tarifário chamado Underwood, né, que vai reduzir as tarifas desde 1857 contra o lobby protecionista. Ou seja, para que isso? Você está reduzindo as tarifas, você reduz a tarifa, você facilita o livre mercado. Né? Você vai acontecer uma reforma empresarial, né? Essa reforma empresarial vai estabelecer, desculpem, gente, vai estabelecer uma comissão federal de comércio, né, para investigar e determinar práticas comerciais injustas. Olha aqui, né, de certa forma, é o PROCON deles no começo do século XIX, já que é uma forma de fiscalizar o consumo, como a gente estava falando. Né? Veja bem, você tem aqui uma reforma bancária em 1913, né? Você vai criar o Sistema de Reserva Federal, o Fed, que é o atual Banco Central Americano, né? O Fed, né? E você vai criar uma lei de empréstimos agrícolas em 1916 para apoiar os agricultores, pequenos e grandes. Então você vê, então a economia americana ela está partindo do pressuposto do pressuposto de organizar a economia de forma que todos os setores sejam entendidos, principalmente proteção ao mercado, proteção ao consumo. Né? Então você tem também, a partir disso, um rearranjo na estrutura do poder. Quando você fortalece os sindicatos, você fortalece o salário, você cria o salário mínimo feminino, você cria banco de empréstimo para agricultores, né? Você faz uma reforma bancária criando o Fed, Sistema Federal de Reserva. Você tem uma série de políticas, uma série de atos, uma série de regras que vão ser estabelecidas para dinamizar essa economia americana, o que não está acontecendo em canto nenhum no mundo. Né? E aí, diante de tudo isso, os americanos internamente estão se organizando, né, industrializado, agora organizando as instituições para permitir que essa economia funcione. Né? E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, que na verdade só trouxe vantagem para os Estados Unidos. Por quê? Primeiro, o custo econômico financeiro foi relativamente baixo com relação ao produto interno bruto dele. Perdas humanas e materiais são pequenas. Por quê? Você não teve guerra no território americano. A guerra aconteceu toda na Europa. Né? Você não tem perdas materiais nem humanas. E as humanas são ínfimas, né? Vai ser pouca gente. Né? Ou seja, a guerra traz uma relação custo-benefício para os americanos muito grande. Você tem muito mais benefício, né? E você tem, além de tudo, você tem expansão de investimentos intensivos em capital. Né? Você tem escassez de força de trabalho. E com isso você vai fazer com que? Aumentar, quando eu aumento o investimento em capital intensivo, eu aumento a produtividade. Mesmo porque os americanos foram inteligentes. Eles ficaram esperando os europeus se guerreando, né? E desde antes vendendo arma, vendendo equipamentos para todo mundo. Né? E a gente vai ver que vai sair da Segunda Guerra como grande, né, centro da economia mundial. Né? O que aconteceu? Então você vai fazer que essa Primeira Guerra vai permitir que o Estado desempenhasse novas e ampliadas funções, vai organizar a economia de guerra, vai planejar, mobilizar recursos, né, em escala nacional, ele vai o Estado articular de forma orgânica ao capital, né, e vai fazer com que a economia americana, ao pleno, como Keynes vai falar, o pleno emprego praticamente. Então, a década de 10, né, a economia vai praticamente, e a década de 20 também, depois a gente vai ver, vai praticamente toda no pleno emprego, por conta dos efeitos do pré-guerra e dos efeitos do pós-guerra. Né, você vai ter isso aqui. E é tão interessante, né, tão interessante, que se a gente for falar no final da Primeira Guerra Mundial, você vai ter, quando vai ter lá a conferência dos países para punir a Alemanha, né,
O Keynes, depois que vai ser o representante da Inglaterra, o Keynes ele vai escrever um livrozinho chamado Consequências Econômicas da Paz. Nesse livro, o Keynes está chamando a atenção. Fora, nós estamos punindo a Alemanha e estamos abrindo espaço para que os Estados Unidos surjam como potência. Ele vai chamar até um livro pequenininho, fácil de ler, tranquilo. Vai ver, é o que o Keynes vai falar a partir do que ele viu na conferência que vai definir o pós-guerra, né? Porque são as penalidades para a Alemanha, Itália, né? Itália, porque estava do lado do vencedor, mas não teve nada, né? As penalidades principalmente para a Alemanha. Bem, depois da Segunda Guerra, desculpe, depois da Primeira Guerra, você vem, né, uma pequena contração econômica em 1921, mas entre 1922 e 1929, você tem um dos períodos mais longos, mais intensos de prosperidade econômica, né? Então você deve destacar dois aspectos aqui, principalmente. Você tem entre 1921 desculpa, 1922 e 1929, você tem a constituição do padrão manufatureiro americano, ou seja, lá na ideia do Fordismo, né? Ou seja, o Fordismo está se constituindo como um padrão, que vai ser um padrão mundial, né? Um padrão que depois vai ser seguido por todo mundo. Né? E você vai ter a passagem do país ao centro dinâmico da economia mundial. Né? É por aqui, agora, pela economia americana que vai passar tudo, o comércio, né? O movimento de ações, o capital financeiro, vai passar tudo por aqui. Né? Então, né? E a gente está vendo que aqui você tem o automóvel, você tem, né? Esse padrão manufatureiro, você tem um automóvel, o rádio, geladeira, telefone, cinema, né? Ou seja, o forno, né? Você tem você induz mudança no padrão de consumo da sociedade, né? Olha, lembra do Fordismo? Lembra de como o Fordismo, né, vai criar um novo homem, e como o Gramsci, apesar de não gostar muito do Gramsci, mas ele vai fazer uma relação entre americanismo e Fordismo no texto dele, né? Ou seja, e essas indústrias, né, então telefone, rádio, geladeira, automóvel, que vai ser o padrão de consumo da, então a família típica americana, né, vai chegar, vai ter a geladeira, vai ter o automóvel, vai ter o rádio, né? Vai ser um padrão de consumo. E ele vai gerar grandes efeitos de encadeamento para frente e para trás. Ou seja, você gera efeitos para frente e você gera efeitos para trás, né? De você fazer com que se movimente amplos mercados ao redor disso aqui. Né? Então, você é aquele negócio. Vão trabalhar com métodos de produção em massa para atender o consumo em massa. Né? Então, o aumento da produtividade, o aumento do salário médio real. Então você está tendo uma série de ganhos de escala nos Estados Unidos, principalmente que agora, né, a Europa está saindo da guerra, na década de 20, a Europa, os americanos começam a investir capital também fora aqui, né, eles começam a investir capital, que vai se consolidar só depois de segunda, mas começa investimento aqui. Wall Street se torna o principal centro financeiro do mundo, né, que era Londres, passa a ser Wall Street, isso é importante, né? Isso é importante, né? E você tem esses elementos colocados aqui. Então então a gente vai dizer que na década de 1920, né, primeiro, você aumenta a inserção norte-americana na economia mundial, ok? Um dos exemplos disso, né, o exemplo disso, né, até 1914, Londres é o principal centro financeiro do mundo. A partir disso, qual passa a ser o principal centro financeiro do mundo? Nova York. Por quê? Bolsa de Londres, Bolsa de Nova York, né? Você tem essa alteração aqui, né? Bom, os americanos deixaram de ser credores, ou melhor, deixaram de ser devedores para ser credores, né? Ou seja, todos os países europeus, inclusive a Inglaterra, né, que é o grande credor dos Estados Unidos, né, passam a ser devedores dos Estados Unidos, né, além da América Latina e países da Ásia como o Japão. Então, praticamente todo mundo. Então, só para ter uma ideia, então praticamente todo mundo passa a dever para os Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial. Desculpa, Primeira Guerra Mundial.
Isso é que é importante entender. Por isso que a Bolsa de Londres perde a preponderância e a Bolsa de Nova York assume essa preponderância agora. Ou seja, o que a Bolsa faz? Circular capital, né? Diante disso, nesse momento, o dólar, que antes era a libra esterlina, passou a ser o principal meio de pagamento e de reserva internacional, ou seja, as pessoas não estão mais reservando dinheiro em libra e nem ouro, mas agora só em dólar, né, principalmente em dólar, né? Ou seja, os americanos, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, eles vão deixar eles deixam de ser, eles passam a receber capital, né? E passam de devedor a credor. Eles vão ser receptor de capital e deixam de ser devedor para ser credor, né? Com isso, o que acontece? As condições para que o país desempenhe um novo papel de fluxo de mercadorias no mundo. Então, mercadoria e capital, né? Então, entre 1922 e 1929, o que está acontecendo com os americanos? Quem vai ser o grande, vamos dizer assim, que o país que vai fazer com que o circuito de capital e o circuito de mercadorias se intensifique no mundo, vai passar tudo por eles. Capital pela Bolsa de Nova York e mercadorias via os grandes produtores, as grandes corporações americanas, né? Bem, então a gente está vendo que nesse período é fundamental, né, para que os americanos assumam. Só que eles estão fazendo o quê? Então a gente tem que lembrar. Primeiro, para que isso tenha ocorrido, primeira coisa que eles fizeram. A primeira coisa que eles fizeram foi criar instituições que funcionassem, né? Aquela relação que a gente falou entre indivíduo e federação, ela está funcionando de forma coordenada e de forma igual. Você não tem uma supremacia do indivíduo sobre o Estado, nem uma supremacia do Estado sobre o indivíduo. Mas isso por quê? Porque as instituições financeiras, as instituições políticas, né? Lembrando aqui que essa coisa também da corrupção, comecinho da década de 20, né, acontece, os americanos desbaratam o que vão chamar de gangue de Ohio, né, porque o presidente americano era de Ohio, né, estabelece no gabinete dele o pessoal de Ohio, principalmente em relação ao petróleo, né, esquema de corrupção do petróleo, vão limpar, né, então isso é importante. Só que a limpeza da corrupção não debilita as instituições, né? Então, um elemento importante para entender é que a economia americana ela passa pelo fortalecimento das instituições. Primeiro. Segundo, ela preza também pelos direitos individuais. Lembrando a questão sindical, a questão do salário mínimo das mulheres, dos direitos trabalhistas, eles vão garantir, né, proteção. Lembra o governo Teddy Roosevelt, né? O governo americano, essas instituições vão bater de frente com os cartéis, né? O sistema bancário americano, ele a partir de 1913 que se centraliza, cria-se o FED, né, que é o Banco Central Americano, que é chamado Sistema Federal de Reserva, né, que é o Banco Central que vai controlar as transações, né? Isso vai fazer com que, então, só um exemplo, se eu tenho um banco em cada condado, um banco em cada cidade, eu tenho que fazer isso circular, porque o banco faz o quê? O banco faz com que o capital circule, o banco faz com que as mercadorias circulem mais facilmente, o crédito, né? Você tem crédito agrícola, né? Pequenos e grandes. Lógico, os grandes têm mais acesso, mesmo porque você está sendo destruída a pequena agricultura familiar, está entrando em declínio, né? E um exemplo disso, né, a gente vai, como é que é o nome do filme? Que eu não lembro, tem um filme interessante aqui sobre esse Homens e Ratos, né, Homens e Ratos, que vai mostrar exatamente esse período da economia americana aí, né, uma pobreza, principalmente no meio oeste, que é até hoje a região mais pobre dos Estados Unidos, né? Você pega o meio oeste, a região mais pobre dos Estados Unidos. Bom, então, né, aí você tem a instituição moeda, o dólar em constituição, né, a instituição Estado, combate à corrupção, a democracia plena, né, você tem tudo fazer, e aí a Europa destruída, os americanos vão entrar nessa fase, né,
de hegemonia, né, de preponderância. Mas aí eu venho, né, só que aí acontece o desastre, né, 1929 você tem um pequeno desastre aqui. Qual desastre é esse? Você tem uma crise de superprodução, que na verdade a crise de superprodução ela não é uma crise simples de superprodução de mercadorias, é uma crise de superprodução de capitais, né? A famosa crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, né? Teve muita falência, muito suicídio, impactou no mundo todo. Se a gente lembra aqui, o Brasil impactou na produção, na conversão de café, muita gente quebrando, beleza. Mas o que eu estou falando sobre a produção de capital? É que você começa muitos investimentos, capital intensivo, você começa a ideia de produção e consumo máximo, chega um negócio, o negócio quebra. Mas veja bem, a gente tem que entender o seguinte, é o que chama a atenção. Crise no capitalismo não é problema. Tá? A crise no capitalismo não é problema nenhum. Pelo contrário, a crise ela vem para resolver os problemas. Por quê? Quando eu tenho excesso de capital, o que acontece? Quando vem a crise, o que vai acontecer? Desemprego, falência de banco, falência de empresas, queda da produção. Não é isso? Não é isso que está acontecendo? O que significa isso? Significa que eu estou destruindo ativos. Quando eu destruo ativos, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que o ritmo da atividade econômica diminua, tá? E depois de um tempo, com a terra arrasada, eu permita que novos investimentos substituam aquele. Então, se a gente fala desemprego, suicídio, é detalhe. Isso é um pequeno, se as pessoas suicidam, se as pessoas ficam desempregadas, isso é um detalhe. A crise precisa ser resolvida porque o capitalismo continua sendo saudável. Então, a crise não é problema, gente. A crise é uma solução para os problemas do capitalismo. Por quê? A crise, né, capitalista, a gente vai ver que as crises capitalistas, elas são essencialmente crises de superprodução. Né? Crise de superprodução não só de mercadorias, mas de capital. Né? Só que já em 1922, já em 1932, a economia americana já começa a se recuperar da crise. Né? Então, já um instante. Né? Em 1932, a economia americana já começa a se recuperar da crise. Né? Como ela começa a se recuperar da crise? Né? O governo começa a fazer novos investimentos, né? O mundo também está, principalmente a Europa, né? Está voltando a se recuperar, né? Se há um processo de recuperação no mundo, né? Então você tem aqui esse movimento. Então já em 1932, 1933, a economia americana já se recupera. Lembrando também que existe na Europa também já tem um processo de recuperação. Ou seja, então Estados Unidos, Europa, né, você já começa a ver um processo de recuperação dos efeitos da primeira guerra, da crise de 29. Né? A Alemanha como é que começa a se recuperar? Com políticas de investimentos estatal. Por isso o Keynes depois vai estudar o que fez os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, vai criar o New Deal. Né? São políticas de investimento públicos para retomar a atividade econômica. Né? Por isso que o Keynes vai rever suas posições em 1936, que ele vai perceber que os americanos, os alemães, a própria União Soviética vai fazer, de Stalin vai fazer, para recuperar a atividade econômica. Né? Bem, então nós vimos esses dois primeiros momentos. Né? O primeiro momento, que é que é isso que a gente viu, né? O primeiro momento que a gente viu, que é guerra civil, que vai permitir desandar, destravar forças produtivas e vai permitir que o processo de industrialização se intensifique. Segundo momento, a Primeira Guerra vai permitir o quê? Vai permitir que os Estados Unidos se torne o centro cíclico da economia mundial, o centro dinâmico. Né? A partir dele que as coisas vão funcionar, que a Inglaterra não vai ser mais. E agora, né, nós vamos passar para o terceiro momento, né, a gente vai ver como é que os americanos se recuperam, principalmente com o New Deal, da crise, né, e agora a gente vai ver como isso vai permitir, esses dois movimentos, né, que os Estados Unidos se transformem em potência hegemônica no pós-Segunda Guerra Mundial.